noite, igreja. Boa noite a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Depois de uma oração dessa, eu creio que é como Elias, né? Glória a Deus, aleluia. Às vezes Eliseu, né, a gente precisa apertar o cinto que a gente vai correr muito rápido. A gente Amém. vai andar à frente, né? A gente precisa permanecer nessa fé, permanecer nessa constância com Deus. Glória a Não Deus. é à toa que 1 Coríntios 15:58 é um versículo que eu creio que está cravado no meu coração. Você que escreveu, Foi não. Eu só copiei dele. A gente precisa ser firme, inabalável e abundante. Quando a gente olha o nosso fazer a Deus, seja uma adoração, seja uma entrega, nunca é suficiente, irmãos. Eu não consigo olhar para algo que a gente faça e seja suficiente. A gente sempre pode mais, a gente sempre tem como entregar mais, amém? Então não vamos perder essa intensidade, né? Há muito jargão em relação ao amor, né? Ah, porque você está no primeiro amor. O primeiro amor nunca sai da sua vida. Glória a Deus, O primeiro aleluia. amor não pode sair da sua vida. Está escrito em Apocalipse 2:4. Porém, o que tremo contra vós é que abandonastes o primeiro amor. Ali não está falando que você pode perder, ali está falando que você pode abandonar. E quando eu olho para Hebreus 5:8, fala que por falta da prática da fé, a gente deixa de ser quem a gente deveria e volta a uma origem de criança, de bebê líquido. Então nós precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa praticar, a gente precisa viver verdadeiramente o Evangelho. E essa pandemia, toda situação, toda dificuldade que a gente tem na vida, nós temos duas escolhas, ou crescer ou afundar. Só que quem está em Cristo nunca se afunda. Irmãos, até perdendo, eu saio ganhando com Jesus. Glória a Deus. Às vezes você fala, eu perdi o meu namorado, mas pode ser um livramento, então você venceu. A gente precisa ter um olhar certo, a gente precisa ter uma visão, a gente tem que entender o que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Aleluia. Abre sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Glória a Deus. O Senhor colocou no meu coração uma palavra sobre vitória. Quem aqui gosta de ser vencedor? Aleluia. Quem aqui quer ser vencedor? Amém. Só que à luz da palavra a gente vai entender que não é qualquer tipo de vitória que a gente pode ter na vida. Não é qualquer vitória que agrada ao Senhor. Não é qualquer vitória que a gente deve almejar sobre as nossas vidas. Eu já quero alertar você, nem tudo que dá certo vem de Deus, amém? Nem tudo que cresce na sua vida quer dizer que vem de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente nos dias de hoje. Principalmente você que crê em Jesus, você precisa viver à luz da palavra. Amém? Romanos 12:2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Talvez a sua tradução ela vai falar dia após dia. Alguma tradução fala assim? Tem? Se não me engano, a NVI acho que fala isso. Dia após dia. Talvez se a sua Bíblia, a sua versão não fala isso, vamos comigo em 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por que eu quero enfatizar isso? Irmãos, a maior vitória que nós podemos ter hoje em dia é a verdadeira transformação. A transformação genuína é o maior êxito que a gente pode ter durante uma vitória. E a gente vai passar um pouco pela palavra de Deus e ver pessoas que obteram uma vitória, mas essa vitória não agradou a Deus. Algumas pessoas que perderam algo, mas agradou a Deus. Então você teve uma vitória. A gente precisa entender, repare no versículo, nós somos mais que vencedores em quem? Não é a sua vitória, é a dele.
esquece à luz da palavra o real significado. Ô Jason, está dando uma microfonia alta aqui? Vê se eu retorno. Então a gente precisa viver à luz da palavra. Eu gosto que a gente... Eu não gostava de estudar, irmãos. Eu para formar foi uma luta. E é até hoje. O pastor me forçou a estudar mais ainda, porque ele falava assim: você vai pregar, eu vou te chamar de uma hora para outra. Irmãos, as pernas tremiam. Eu achei que hoje ia ser assim. Eu estava afiando o machado, eu acho que não sou eu não. Ele mandou mensagem: ó, quase que eu não te avisei. Eu falei: pastor, dessa vez eu estava atento. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de aprender, justamente por um histórico de não querer estudar, de não ler muito, mas hoje eu não consigo viver sem. Só que quando eu entendo que a palavra ela é verbo, o que eu preciso fazer com o verbo, irmãos? Eu preciso meditar, eu preciso estudar, eu preciso saber a origem, eu preciso saber o significado. A gente não pode tratar a palavra de uma forma muito superficial. A palavra ela é profunda. Às vezes, uma palavra, um prefixo, como o português, né? Uma posição, uma vírgula, ela pode mudar um contexto geral. As pessoas entendem tudo de uma forma errada, né? Aqueles que foram humilhados serão o quê? Aqueles que se humilham. Olha, uma pequena diferença. Só que as pessoas, eu estou sendo humilhado no meu trabalho, Deus vai me honrar e vai me exaltar. Calma que o versículo não está falando somente disso, não. Então a gente precisa entender realmente o que a palavra quer trazer para nós. Que tipo de vitória você está buscando para a sua vida? Que tipo de êxito você quer ter na sua vida? As pessoas hoje em dia estão almejando tanta coisa. Eu vou ter que falar de novo. Era tanta gente que falava que não tinha tempo para o pastor. Pastor, não tenho tempo, eu trabalho tanto. Não vejo a pessoa nem online. A gente quer ter algo extraordinário, mas a gente não se sacrifica, a gente não se esforça. Eu creio numa semeadura. Aquilo que você planta, o pastor disse agora, se você busca algo sobrenatural, você vai ter o sobrenatural. Se você bate, a porta se abre. Se você busca, você encontra. Não sou eu que estou dizendo um jargão, é a palavra que você precisa confiar. Agora, por que as pessoas não buscam mais de Deus? Porque elas não acreditam que existe mais de Deus. Desculpa eu falar isso para você, mas é verdade. Se você não busca algo que Deus possa te dar mais em relação à palavra, estou falando que Deus tem que te dar mais dinheiro. A gente tem que buscar as coisas que vêm do alto, sempre tem mais. Deus é ilimitado. Só que a gente precisa entender o que Deus quer. Amém? Amém? Então a maior transformação é arrependimento. Qual foi a primeira ministração de Jesus? Arrependei-vos. O tempo já chegou. E o reino dos céus está para vir. Foi a primeira ministração de Jesus. Por que eu estou querendo dizer isso? As pessoas estão querendo fazer tanto, sendo ministério, vida secular, o que for. As pessoas estão querendo fazer tanta coisa, as pessoas estão querendo ter tanta vitória, sem transformação. As pessoas estão querendo almejar tantas coisas, sem transformação. Isso vai matar você. Talvez você comece a buscar aquilo que nem é da vontade de Deus. Ah, mas está dando certo, olha, eu estou usando, eu estou evangelizando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Até aquilo que você está fazendo no trabalho, será que é certo? Será que a vitória que você está tendo no seu trabalho está sendo algo justo? Só que hoje, a necessidade às vezes se tornou algo tão grande que ninguém se importa mais. Que tipo de fruto você está dando? Qual é o fruto que nós estamos nascendo para Deus? Qual é o fruto que nós estamos entregando? Eu posso falar mais ainda. Árvore não desenvolve, não cresce pegando fruto de outra árvore. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tem muita gente usando fruto de outra árvore para se vangloriar, para se promover. Eu não me envergonho de dizer momentos de uma ministração que eu aprendi com outra pessoa. Deus estava falando isso comigo ali. Porque se for assim, eu não posso mais ler a Bíblia. Não foi Deus que te revelou a Bíblia, então você não pode aprender nada do que ela disse. É uma ignorância. Se o que você vai falar não nasceu de você, tudo bem, mas alguma coisa vai nascer de você e vai abençoar. Então qual é o tipo de vitória que nós queremos ter na vida? E isso é em qualquer área. Em qualquer área da nossa vida. Qual é o tipo de vitória que você está buscando? Será que essa vitória vai te trazer a real paz que você merece?
Aquela paz que excede todo entendimento, ela realmente vai trazer isso para você quando você vencer essa dificuldade. Então a gente precisa entender onde nós estamos firmando, onde nós estamos construindo a nossa fé, onde nós estamos construindo o nosso altar. Amém? Amém. Vamos comigo em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Esse versículo: e o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependem-se e creiam no Evangelho. Por que eu repeti esse versículo? Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Então a gente vai ver que Jesus nos ensinou a verdadeira vitória. Jesus vai nos ensinar em tudo que Ele passou, em tudo que Ele sofreu, tudo que Ele trouxe para nós, a verdadeira vitória. Agora, não precisa abrir. Romanos 12:2, na minha tradução fala assim: mas deixem que Deus os transforme. Isso me veio mais uma vez à memória: autossuficiência. Eu creio que Deus ministrou isso no meu coração. Alguns exemplos que eu vou falar, Deus vai trazer à memória algumas pessoas, alguma situação que você vai viver. Então isso é para a gente crescer, porque as pessoas que erram, a gente não abandona. Gálatas 6 fala que se uma pessoa chega em pecado, se a pessoa errou, você vai fazer o que com ela? Você vai pegar o fardo junto com ela. Aí não está mandando você abandonar, mas você vai exortar em amor, vai dar uma direção. Não é largar a pessoa. Só que a pessoa que é autossuficiente, ela se auto-intitula. A pessoa que é autossuficiente, ela acha que não precisa de ninguém, não precisa de nada. Quantas pessoas estão morrendo aí, irmãos? Quantas pessoas que estão no nível que a gente ainda vai chegar, estão caindo, porque não pedem socorro, acham que é vergonha, estão querendo permanecer numa vitória que não é real, não é uma vitória que agrada a Deus. Ninguém é super-homem, o nosso único herói é Jesus. Nós somos semelhança, Ele é o nosso molde, mas não quer dizer que a gente vai ser. É isso que a gente precisa entender, como que nós estamos levando a nossa vida. E essa autossuficiência é um perigo. Perceba, hoje em dia as pessoas estão jogando o óleo da unção para cima e se enfiando debaixo dela e se intitulando alguma coisa. Isso está errado. Não é uma vitória que agrada a Deus. As pessoas estão saindo da igreja por qualquer coisa. As pessoas não estão suportando aquilo que precisa suportar. As pessoas estão deixando de praticar por qualquer motivo. Eu estava conversando com uma pessoa antes de vir para a igreja, essa pessoa está estudando, fazendo as coisas. Eu falei, não deixa de assistir o culto. Não, vamos lá, vai ser uma bênção. Não posso parar o que eu estou fazendo aqui não. Desculpa, tá? Deus te abençoe. Eu insisti, não, mas poxa, 2 horinhas, 1 hora, não vai te atrapalhar não vai te atrapalhar não. Não, agora que minha mente viu, eu não posso parar o que eu estou fazendo aqui não. Aí eu comecei a analisar, por que essa pessoa não está estudando antes? Por que não priorizou? Sempre uma desculpa, sempre uma autossuficiência. Não precisa. Irmão, se a igreja for algo insignificante na sua vida, você vai tratar ela dessa forma. É isso que a gente precisa entender. Desculpa a expressão, não adianta chorar depois, não adianta se arrepender depois. A redenção é exatamente isso, é um tempo, é um momento, é uma oportunidade. Em várias vezes o pastor tem falado sobre flecha. Eu aprendi, Deus falando comigo no Ministério do 3 coisas que não voltam atrás: a palavra lançada, a flecha atirada e a oportunidade. Mas você está falando que Deus não pode me dar outra oportunidade? Eu não sou Deus. Aí você está querendo que eu seja Deus e responda por Ele. Mas eu creio que a oportunidade ela passa. Se você está podendo viver algo hoje e você não vive, passou. E mais a fundo ainda, Deus só fala com quem está presente, Não vou nem falar com quem eu aprendi não, porque já falaram qual o nome deles, Então não vou ficar falando o nome deles não. Eu aprendo muito. Então a gente precisa entender qual é o tipo de vitória que nós queremos ter na nossa vida. Será que nós estamos permitindo que Deus nos transforme? Ou será que a gente está sempre buscando aquele versículo isolado para defender, para autossustentar? E a gente vai aprender que para ter uma vida genuína, fé e obediência. Uma vitória genuína, fé
fé e obediência. O tema da mensagem eu nem coloquei, ó, como obter vitória. Aí o Manuel me perguntou um negócio, eu falei, Manuel, como obter a vitória? Aí quando eu voltei, eu falei, não, como obter a verdadeira vitória. Não é qualquer vitória que a gente pode ter na vida. Não é isso que a gente precisa para crescer. Amém? Glória a Deus. Lucas 7,32 diz assim: não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, a maior vitória que a gente pode ter na vida é a transformação verdadeira, é a renovação da nossa mente. O que é arrependimento? É uma mudança de rota, é uma metanoia, uma mudança de mente. Só que a gente precisa sustentar essa mudança. Irmãos, quem aqui nunca viveu essa dificuldade? Você está fazendo um pecado, você tem uma prática de um pecado, seja mentira, seja o que for. Chega um certo tempo, você para de fazer ela. Passa 2, 3 meses, você faz de novo. Deus vai te condenar? Por que gera dúvida no nosso coração? Entendeu? A Bíblia fala para você não viver do pecado, mas não quer dizer que você não vai pecar. Você está lutando contra aquilo, é uma renovação. Você errou? Continua. Quantas vezes eu errei e tive sonhos e acordava como se eu levantasse do chão, estava com uma roupa estranha, eu batia assim, saía poeira, e eu falava, continua. Só que a gente precisa entender, a gente precisa querer essa verdadeira vitória. As pessoas querem que Deus faça tudo, mas o que Deus tem de você? Porque se a gente quiser a salvação, beleza, vamos ficar do jeito que a gente está, sentado, esperando Jesus voltar. Agora, se você quer viver o reino, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que renunciar a muita coisa. E por que eu estou dizendo isso? A primeira frase é: não vivo conforme os padrões, não vos amoldeis, não vos conformeis. A gente está assistindo uma série, como é que fala? Tem Chosen? E eu falando até inglês agora, viu? Eu falei com o Fernando, esse negócio é tão de Deus, que a abertura é um monte de peixinho cinza, é uns peixinhos cinza andando numa direção, aí vem uns peixinhos coloridos na outra direção. Deus me deu essa palavra. Eu falei, Jesus, até a abertura da série está falando que você deve ser a contramão do mundo. São pequenos detalhes. Só que a gente quer ser a contramão do mundo quando convém. Aonde que convém? Aqui na igreja. Tem situações, eu vou falar da rede social, que é o que a gente mais vê, né? Tem pessoas que fazem coisas que eu falo assim, meu Deus, essa pessoa não é crente. Não é possível, não é. Não é um julgamento, porque eu não sou juiz, mas a Bíblia fala que a gente pode julgar algumas atitudes. A gente não é isento, a gente tem autoridade para isso na luz da palavra. Então a gente precisa entender qual é o tipo de vitória que você quer ter na vida. Amém? Eu vou repetir muito essa frase, para que isso esteja enraizado na sua vida. E quando você quiser ter essa vitória, você vai falar assim, isso é de Deus. É isso que Deus quer para mim. É isso que eu devo fazer. Amém? Amém. Abra comigo, 1 Timóteo 1,12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância da incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que eu sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modo para todos os que hão de crer nele, para a vida eterna. Esse versículo veio depois que o pastor deu um exemplo. Ele falou do joio e do trigo, né? No inverno o outro quebra. Nós precisamos ser flexíveis.
se nós temos um molde que é Cristo, nós precisamos nos entregar por completo a uma transformação. Só que olha que interessante, o que Paulo disse aqui? A transformação dele veio através do amor e da fé que ele tinha em Cristo. Mas por que ele vivia longe? Por que ele fazia as coisas erradas? Por uma desobediência através da incredulidade. Então nós vivemos às vezes uma falta de uma vitória genuína porque nós não cremos na verdade. Nós não conseguimos alcançar a verdade. Nós não conseguimos confiar nessa verdade. Então não é algo simples, realmente não é. Confiar, irmãos, não é fácil. Acreditar não é fácil. Você ter fé já não é uma coisa comum. Você acreditar e confiar naquilo que você não pode ver e não pode tocar, então você não pode se acostumar com as coisas naturais. Porque eu creio no seguinte: se o seu espírito está forte, a sua carne vai ser fraca. Agora, se a sua carne está forte, o seu espírito vai ser fraco. Gálatas 5 nos ensina que isso milita um contra o outro. É uma resistência, é como se fosse um imã, né? Você não consegue aproximar. Então a gente precisa viver de uma forma genuína. Amém? E a transformação vem através da entrega, vem através da renúncia, vem através do posicionamento, vem através de você não desistir, vem através de você não abandonar. São tantas coisas que você pode ter a vitória. Só que quando Deus fala assim, abandona, larga, desiste, não é em todas as áreas, mas vai ter um momento que Deus vai falar isso com você. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque Cristo ele veio trazer a redenção. Ele veio nos remir, ele veio nos transformar, ele veio nos libertar e ele preparou um caminho. Então a redenção ela traz 3 elementos. Primeiro, perdoar o pecado, ele veio nos lavar do pecado. Segundo, ele veio nos justificar. Nós somos justificados em quem? Em Cristo Jesus. E nós iremos morar com ele na eternidade. Então são 3 de novo, tá vendo? São esses, eu falo tudo é 3. São esses 3 elementos que a gente precisa entender. Agora, você sabe o que é redenção? Eu falei. Só que olha que interessante. Primeiro exemplo: uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Presta atenção. Antes de você ser salvo, primeiro você precisa ser liberto. Você olha lá, uma eterna redenção tem a ver com liberdade e depois a busca da pessoa. Por isso Jesus veio cumprir isso. Então nós precisamos verdadeiramente ser transformados. A gente precisa realmente ter essa renúncia, ser lavado do pecado, ser transformado, entender que somos justificados e queremos morar com Ele. Essa é uma vitória genuína e eu creio que deveria ser a nossa maior preocupação. Amém? Amém. Não há uma dúvida da salvação, mas quem você quer ser no reino dos céus? Lembra que o reino é tomado por esforço? Então você tem que entender qual é o seu galardão, quem você vai ser, né? Vamos entrar em teologia porque não é necessário, mas você tem que crer nisso. Você tem que buscar isso. E como que você vai viver? A Bíblia fala que a gente viveria o melhor dessa. Você está vivendo o melhor? Ah, não estou não. Aí deixa eu mudar a pergunta. Você está buscando viver o melhor? Porque esperar em Deus sem fazer nada, eu nunca vi isso, irmão. Me mostra na Bíblia. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Há uma recompensa. Ele é o que? Galardão? Daqueles que buscam. Se você crê, se você, o Jason ministrou isso, se você permanece nele, o que você pede, você recebe. Ah, mas eu já pedi tanta coisa e não recebi. É porque você está pedindo para o seu próprio interesse. Quando você entende que estar nele é você pedir o que ele quer da sua vida, você nunca vai ter falta de pedir. Percebeu outra vitória que a gente precisa ter? Ficamos frustrados quando algo não acontece na nossa vida. A gente quer abandonar porque Deus não deu uma resposta. Posso dar um maior exemplo que eu creio que hoje está no meu coração? Lázaro. Quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava morto, chamaram ele para ir até lá, ele voltar, né? Jesus demorou para voltar? São poucos que sabem. Jesus demorou 2 dias. Posso te dar um exemplo? Sua mãe morreu. Sua mãe está do seu lado. E você está orando. Pai, ressuscita. Não é a hora. Passa 12 horas, você está orando. Nada. Passa 24 horas, você está orando. Nada. Você vai desistir? A gente precisa de uma resposta. Senão isso vai matar a gente. Chegou 48 horas, sua mãe é ressuscitada.
É isso que eu aprendo com a mesma situação de Lázaro. Estou me colocando na posição de outras pessoas que falaram: Jesus, ele morreu, mas você pode ressuscitar, Jesus vem aqui, o Senhor amava ele. A gente tem uma grande dificuldade com, não digo demora, com a espera da ação divina. A gente quer tudo agora, a gente quer tudo, né? Como dizem, muitos estão colocando Deus na parede falando: faz isso, faz aquilo, não, fecha. Não é assim. A nossa vida com Deus não pode ser assim. A gente começa a perder a confiança, a perder a credibilidade, a desistir, e isso vai se tornando aos poucos. Quantas pessoas não estão dentro da igreja, mas não participam do culto? Quantas pessoas estão na igreja, mas Cristo está do lado de fora? Eu creio que você já usou. Em Apocalipse fala que: eis que estou à porta, se você abrir, você já leu o capítulo todo? Ali não está falando de evangelizar, ali está falando para uma igreja. Sabe o que aconteceu? A igreja colocou Jesus do lado de fora. Quem que é a igreja? Acho que você entendeu, né? Cuidado para as suas vitórias, suas ações, suas vontades não estarem colocando Jesus do lado de fora. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu pedi a Deus uma diferença de uma vitória que não é boa. Eu falei: Deus, mas me dá um entendimento, porque vitória não é algo bom. Você vencer, nossa, eu creio que seja tudo bom, não que seja errado, mas quando a gente busca a luz da palavra, a gente não quer qualquer coisa, a gente não busca qualquer coisa. O nosso maior anseio é a presença de Deus, é a vontade de Deus. Só que Deus me deu um entendimento. Você quer uma vitória humana ou você quer uma vitória divina? Eu falei: Deus, como assim? Tem vitórias que são boas aos olhos humanos. Como assim? Eu vou te dar esse exemplo, eu creio que todo mundo já conhece. Saul. Saul, ele errou quantas vezes? 2. Ele desobedeceu uma ordem que Deus havia dado através do profeta Samuel. Amém? Abra sua Bíblia, 1 Samuel 13:8. Vamos acompanhar pelo menos essa passagem. Samuel 13:8. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha de Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: traga-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu holocaustos. Mal tinha ele acabado de oferecer holocaustos, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, olha o que ele disse: forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Você nunca viveu essa mesma situação? Pelas circunstâncias. Vou te dar um exemplo. O que vão pensar de mim? Não posso sair dessa posição ministerial, não posso. O pastor não vai vir, não, deixa que eu faço. E na sua casa? Há um sacerdote na sua casa, há uma posição do marido, da esposa, tanto para homem como para mulher, de obedecer, dos filhos, no seu trabalho, em qualquer área. Essa situação vai se encaixar na sua vida. Será que essa situação está te forçando a você a desobedecer a Deus e isso está sendo algo bom para você? Então você está se acostumando a viver com o seu olhar natural e falar que é da vontade de Deus? Não foi exatamente o que Saul fez?
Eu achei que Saul, Deus havia se arrependido, né? Não é o mesmo arrependimento humano, quando ele fala que se arrependeu de ter escolhido Saul. Eu achei que fosse na segunda vez que Saul errou, mas não, foi na primeira. Primeiro erro de Saul, Deus já desagradou. E se você ler o versículo 14, fala que a partir desse momento ele já escolheu Davi. Então a gente não entende, a gente pratica errado, a gente faz errado. Alguém vem, muda você de posição, você quer culpar, você quer abandonar, você quer desistir. Que tipo de vitória você está buscando para a sua vida? Saul cometeu o erro e ainda queria que nada acontecesse, e ainda queria permanecer. E qual foi o segundo erro que ele fez? Era para matar todos daquele povo. Eu esqueci o Amalequitas. Era para matar tudo. O que ele entendeu de bom? Não, vamos preservar o rei aqui e vamos pegar o que é bom. Olha ali, tanta coisa boa. Não vamos destruir não precisa destruir não. Deus está ficando doido. Será que você não viveu isso em alguma área da sua vida? Será que você talvez não esteja vivendo isso hoje, em alguma situação? Aquilo está te colocando em xeque, e você quer fazer o quê? A sua vontade ou a vontade de Deus? Você quer permanecer confiando ou você vai dar o jeitinho brasileiro? Não vai nem perceber, só desviar um pouquinho. Tudo nós iremos prestar contas. Irmãos, até aquilo que você fala um dia será cobrado, da sua vida inteira. Só que hoje, às vezes, a gente não está se preocupando, a gente quer qualquer vitória. Não, se eu estou bem, eu vou no culto domingo, estou com meu salário ali, está tudo tranquilo, vamos lá, vida que segue, Deus está me abençoando. É isso que Deus quer na sua vida? Se você me disser que é isso que Deus quer na sua vida, eu não vou falar nada. Porque há uma grande diferença da pessoa ativa e da pessoa efetiva. Deus ministrou isso no meu coração há um certo tempo. O que é ativo? Eu vou te falar um significado que funciona. Quem que quer funcionar com Deus? Baixa a mão. Não. Eu não estou dizendo que ser ativo é algo ruim, é algo bom. Mas eu não quero funcionar com Deus. Eu quero fluir. Amém. Porque a parte do efetivo, vou te falar com um significado: propósito. E a porta está cheirando tudo aqui. E aprendendo, né? Porque você assistir outros pastores, não vejo problema nenhum. Mas eu tenho meu pastor. Eu me espelho nele, na direção dele. Glória a Deus. E na época eu falei assim: pastor, eu vou morrer. Ele senta com um monte de ministério, o problema é seu. Achei que isso ia me ajudar. Só piorou a situação. Não é você que disse sim, agora aprenda. Eu falei, amém. Ele vai orar que Deus te dá a resposta. E foi nesse tratamento. Ele mandou 5 perguntas, irmãos, no celular. Rafael, você está tendo isso? Todas essas perguntas. Eu falei, meu Deus, ele está lendo minha mente, o Espírito Santo. Por que você está mostrando tudo para ele? Mas o pastor sabe do estado da sua ovelha. Então a direção que ele deu, eu parei de sofrer. Uma conversa, um gabinete, eu nunca mais fui mesmo. Parei de ser ativo. Eu estou dizendo que eu não tenho que ser ativo, mas eu tenho que priorizar o meu propósito. Sabe por quê? A maior vitória que você vai ter na vida não está nem escrito, como eu aprendi com César Moisés, é um pãozinho que às vezes desce quando a gente está ministrando aquele pão fresquinho. A maior vitória que você pode ter na vida, é quando você apresentar suas mãos a Deus, Ele falar o quê? O que Ele vai te perguntar? Vamos voltar. O que Deus vai perguntar para você? Sim. E depois? Sim. Quero falar o que a gente tem que apresentar para Ele. O que a gente fez ou o que Ele mandou fazer? É isso que você precisa entender. A sua maior vitória que você vai ter celestial é quando você apresentar e ser aquilo que Deus mandou você fazer. Se não for aquilo que Deus mandou você fazer, o que vai acontecer? Como é que diz o? Você vai ter que ir, outro lugar. Você não teme por isso, não. Você pode estar 30 anos dentro da igreja, criou uma igreja fantástica. Se não for o seu propósito,
ser o vencedor, mas não ser a vontade de Deus, para quê? Quantas pessoas querem vencer hoje na rede social? Quantas pessoas querem enfiar a goela abaixo na sua vida? Para quê? Que tipo de vitória, que tipo de êxito você quer ter na vida? Amém? Aleluia. Então, os dois exemplos de Saul traz a diferença de uma vitória natural e de uma vitória da vontade de Deus. O que Saul fez, ele teve vitória? Teve. Ele apresentou, ele fez, ele manteve o povo. Depois, ele matou quem ele queria e deixou vivo quem ele queria. Ele obteve êxito. Mas não foi a vontade de Deus. Tem outros exemplos? Tem Ananias. Não é o Ananias coroa por Paulo, não. É Ananias e Zafira. O que eles fizeram? Tiveram uma vitória, venderam um terreno. O que eles fizeram com uma parte do dinheiro? Guardou. O que aconteceu com eles? Só que a gente, trazendo para o dia de hoje, Deus colocou no meu coração, não é uma morte física, é uma morte espiritual. É o maior perigo. Você ser muito bom por fora, mas por dentro é ser pouco caiado. Né? Honra a Deus com os lábios, mas o coração está ó. Faz tudo por aparência. Que vitória é essa que você quer ter na vida? É esse tipo de vitória que você está buscando? Eu não quero mais. Algumas coisas que eu falei aqui, eu dei o meu próprio exemplo, porque a gente precisa viver numa constante transformação. Todos nós precisamos estar dispostos a ser transformados. Alguém que sabe onde Deus vai te colocar amanhã? Pode até saber, mas e depois de amanhã? Vai ter momentos que Deus não vai falar com você, o pastor já cansou de te ensinar isso. Tem momentos do processo que Ele não vai falar, que você pode até mesmo desistir. Mas você vai passar, você vai enfrentar, e vai ter a vitória. É qualquer tipo de vitória? Não, porque a vitória não é para você, a vitória é para Ele. O Romanos 12:2 fala que a transformação para que, então essa é a maior dependência. Para você entender o que é bom, perfeito e agradável, você tem que estar transformado. Talvez você fale, por quê? Por quê? Se você tivesse aceitado o processo e tivesse sido transformado, você não está blasfemando e reclamando como hoje. Então, quando você é transformado, você entende o que é bom, perfeito e agradável. Para quem? Para Deus. Esse versículo não é para você, é para Deus. Deus não divide a glória dele. Nem o que Cristo fez foi para Ele mesmo. Foi para glorificar o basta. Só que hoje a gente quer glória, né? Hoje a gente quer, faz isso, acontece, cai, levanta. Como eu aprendi, que espírito é em vós. A gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas estão se esquecendo do verdadeiro evangelho. Por que eu falei a verdadeira vitória? Porque existe muito falso. Se Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, é por quê? Porque existem os falsos. Mas quem que é o falso? Sabia que pode ser eu e pode ser você? Ah, mas eu não sou não. Qual é o seu tipo de fruto? Qual é aquilo que você está apresentando diante do Senhor? Porque a espada de dois gumes, ela faz a separação do que é verdadeiro, do que é certo, do que é errado. Ela é a única capaz de trazer a real verdade que há em nós. Por isso o Espírito Santo, ele é essencial na nossa vida. Por isso a gente precisa viver na plenitude do Espírito. Não é à toa que foram batizados no Espírito, não é à toa que tiveram o enchimento do Espírito. Até Jesus teve que passar por isso. Lucas fala, e Jesus, cheio do Espírito Santo, ele só falou cheio do Espírito Santo depois que ele batizou. Amém? Então a gente precisa viver numa plenitude. Não dá para fazer nada sozinho. Não é à toa que ele disse, sem mim, nada podeis fazer. 70 dias de oração, a gente até falou, se não me engano, foi numa reunião. Vai, pastor, a gente tem que tomar cuidado, depois Deus fica falando, a gente tem mais 70, mais 12 horas. A gente profetizou e agora a gente está vivendo. E dá quantos 70 dias de oração em 365? É muito. Só que a gente precisa praticar. A gente precisa viver, não adianta só ouvir. O que Jesus disse? Não sejam simplesmente ouvintes, mas sim. Porque se você não pratica, você esquece. Se você não pratica, você não tem uma experiência, você não vive aquilo que é genuíno. Por isso que vir em culto, pode vir em todos os cultos, mas se você não praticar, desculpa, está perdendo tempo. Você tem que viver realmente o que a palavra quer que você faça.
Por isso que não adianta, como o pastor ministrou, você pode andar 10 quilômetros, e se for direção errada? É preferível você dar um passo na direção certa do que andar 10 quilômetros em direção errada. Só que às vezes a gente se esquece que tem certas sentenças na nossa vida que não vai acontecer agora. Tem certos juízos que não vão acontecer agora. E tem certas coisas que você não colheu porque ainda está crescendo. Então a gente precisa entender onde nós estamos, que tipo de vitória a gente quer ter. Quem nós somos numa crise? Quem tem sido você na crise? Como eu estou sendo na crise? É o joio ou o trigo? Quem que é que dá veneno quando amassa? É o joio? Então, às vezes você está soltando tanto veneno, porque tem tanta gente te espremendo, e você está matando os outros. Ao invés de você dar vida, você está entregando veneno. Está mostrando quem você realmente é numa prensa, numa crise. Só que ninguém dessa igreja está isento. Qual que é o significado de Getsemane? Lugar de prensa. Todo mundo que passar por aquela porta, ele vai ser prensado de algum jeito. É profético o nome daquilo que Deus estabeleceu. Amém? Glória a Deus. Gênesis 2,16. Vou ser bem rápido. Tem pouco tempo. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Glória a Deus. Gênesis 2,16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comer, certamente, aqui está o princípio da fé e obediência. Glória a Deus. O princípio da fé e obediência com o homem, do relacionamento que Deus quer ter conosco. Por que ele está mandando ter fé? Porque você precisa confiar nele, você precisa acreditar nele. E por que obediência? Você vê que fé e obediência não vai andar separado. Não existe uma pessoa que fala assim: eu tenho muita fé em Deus, mas você olha para a vida da pessoa, é uma desobediente. É um desobediente. Você fala assim: meio estranho isso, né? Fala que tem fé em Deus, mas não obedece a Ele. O discernimento de Espírito é para todos aqueles que receberam o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você vai ter discernimento. Só que as pessoas ficavam hoje não, hoje já está diferente. Tinha muito medo de você falar não. Hoje em dia, é preferível você fazer o que é certo. Então, fé e obediência vai caminhar junto. Jesus estabeleceu isso aqui. Não precisamos de mais nada, é só ter fé e obedecer. A gente sofre menos. A gente deixa de ser transformado. Sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos sofrem também. Quanto mais transformados nós formos, as pessoas vão sofrer menos, e principalmente você. Glória a Deus. Só que certas vitórias a gente não quer abrir mão. Não posso sair dessa posição, não posso perder isso, não posso viver sem isso. Por que não? A graça dele não te basta, a direção que ele está te dando. Mas por que diz não sem saber a vontade de Deus? Porque não busca. É preferível estar no mesmo lugar fazendo aquilo que Deus mandou do que ficar fazendo aquilo que não é. Então a fé e a obediência, elas irão caminhar juntos. Esse é o Antigo Testamento, é o princípio. Jesus nos ensinou uma fé e obediência? Sim. Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus, aleluia. Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha o que ele está ensinando. Suas vontades precisam ser iguais a de Cristo, que sendo em forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus e era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Até a morte. Então, o maior exemplo. Glória a Deus. É isso aí, ser obediente até morrer. A gente precisa entender isso.
Mas não é entender e não praticar, é entender e viver. Você acha que alguns, desculpa a palavra, a expressão, você acha que alguns perrengues que você está passando é porque você desobedeceu, não? Ou você acha que é só Deus que está te levando para o deserto? Não, é deserto, é deserto, é deserto. Calma, tem coisa que é você. Igual todo mundo, chutei o dedo que o demônio está. Não, não é tudo demônio. Você tem que entender que você tem as suas práticas. A gente fala muito no culto de sexta-feira, hábitos, seus hábitos vão dizer quem você é. A gente precisa entender verdadeiramente, estamos tendo uma vitória genuína, mas essa vitória é da vontade de Deus, isso basta. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, você pode estar sendo apedrejado. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, você pode estar sofrendo um naufrágio. Você pode estar vivendo a vontade de Deus, mas passando fome, você vai se agradar. Você vai buscar vai vir um entendimento em que você vai falar assim, é necessário. E aquilo vai transformando você, vai mudando você, vai te dando uma nova forma. Isso somente através da prática. Se você não praticar, se você não experimentar, se você não conhecer, se você não viver, se você não tiver intimidade, você nunca vai viver isso. Agora, um grande perigo é você receber e não sustentar. É você receber e não permanecer. Eu creio que a nossa vida com Deus não pode ser um batimento cardíaco. A frequência cardíaca ela tem oscilações da sístole e diástole, e aquilo vai tendo uma marcação. Não, nossa vida com Deus precisa ser linear. Tem que ser uma constância. Se preferir para cima, você tem que ser linear. Só depende de nós. Agora, mais embaixo, a partir do versículo 12, acompanhe comigo. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Ele já está mostrando a permanência da salvação através da obediência. Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre o qual resplandeceis como os astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me e não ter corrido nenhum trabalho em vão. Paulo está ensinando esse povo a viver algo genuíno. A gente entende que obedecer vai trazer sofrimento. Quem que quer obedecer sempre? Obedecer, eu creio que não. Obedecer é a maior prova de amor. Você obedecer é a maior prova de amor. Você obedece porque ama, você ama porque obedece. Isso me convenceu porque tinha uma luta com obediência e amor. Hoje eu estou tranquilo. Então a gente precisa viver algo genuíno. Há um temor, há um tremor. Ele é seu pai. Esse temor aqui não é para você ter medo. Você não tem que ter medo de Deus. Mas o temor no original da palavra é profunda reverência. Não podemos tratar Deus de qualquer forma. Não podemos ter uma vida de qualquer forma. Você não recebeu a graça de Deus para fazer o que você bem entende. Jesus não se entregou para você fazer o que você quer. Jesus não se entregou para você, eu acho que é assim, interpretar a Bíblia do seu jeito. Não, para de ser assim. Quem está perdendo é você que está morrendo. Precisamos da comunhão. A mão não é maior do que o braço não é maior do que a mão. Ninguém está em posição inferior ou inferior ou superior. Cada um tem uma função, por isso ele simbolizou o corpo. Você está sentado, você deve estar usando de 200 a 300 músculos para você ficar sentado. Eu estou usando quase 500 músculos para ficar em pé e movimentando. Aí você quer dizer que a igreja precisa de um membro só? A gente precisa entender o que cada um foi chamado para fazer. Deus falava no meu coração, eu vou lançar rede, como é que cuide de lançar rede? Estava falando com o pastor, Deus me deu um entendimento do que é lançar rede. Quando você lança a rede e pega os peixes, o que acontece com os peixes? Fica tudo juntinho. Mas aquilo que está morto, aquilo que não dá para usar, vai ter que tirar. Isso é muito sério no dia de hoje. Que tipo de vitória a gente quer ter? Que tipo de recompensa você quer ter na vida? Há uma frieza espiritual. Eu creio que Satanás, esse principado, tentou espalhar ou acabar com a igreja definitivamente. Pelo contrário, Jesus lançou a rede e uniu quem quer usar.
usar você, Deus vai usar você. Por isso ele disse em Romanos 12:2, se você deixar ele transformar você, você vai ser transformado. Quando o pastor falou, o filho pródigo vai voltar, veio uma pessoa na minha mente. Estou até para falar isso com o pastor. E mandei mensagem para essa pessoa. O coração está assim, ó. Está quase explodindo, de tão apertado. Rancor, mágoa. Eu falei, meu Deus, não consigo lançar uma semente ali. Aí Deus falou para mim assim, porque agora é eu que trato. É o versículo. É o versículo. Eu e você precisamos ser tratados. Só me dá mais 5 minutos, pastor. Só que há uma diferença da vitória hoje em dia. Se eu te falar que o deserto em Canaã ainda não acabou, estranho, né? Só que eu quero trazer um entendimento para você hoje. O que é ter uma vitória no deserto? É só querer milagre. É só sentar, cruzar a perninha e vai, Jesus, põe a nuvem ali, para onde que a gente vai agora? Não estou falando que não é algo bom, porque no meu ponto de vista, viver no deserto é o maior tempo que você tem de provisão de Deus. Me fala a maneira que Deus mais se manifestou a não ser no deserto. Eu não vejo o agir de Deus tão profundo em outras situações a não ser no deserto. O cuidado do povo. Não estou falando que deserto não é importante, mas deserto não é o lugar de você ficar, é o lugar de você. Por que eu falei ficar quietinho? Porque você só está querendo o que Deus faz, você não está querendo pôr a mão na massa. Você quer que muita coisa aconteça na sua vida, mas você não está assumindo a responsabilidade. Eu falava muito isso com pastores, eu falo até hoje, pastor, as pessoas querem fazer, mas não querem se responsabilizar pelo que estão fazendo. Aí é muito fácil. Eu faço tudo de errado na igreja, depois eu jogo para o pastor resolver. Não, você tem um preço a pagar, você tem uma responsabilidade. Todos nós temos, até aqueles que estão sentados na cadeira sem algum ministério. Deus te chamou para criar discípulo, para resplandecer Ele, para mostrar quem Ele é, no seu trabalho, aonde for. Só que as pessoas acham que o melhor, o maior, é isso aqui, o microfone. Quem entende, isso aqui é a menor das coisas. Tem pessoas que às vezes eu posso estar ministrando aqui, mas tem pessoas que evangelizam de uma forma sobrenatural que eu não consigo. Mas não é porque ele consegue que eu também vou fazer, eu vou ajudar. É um corpo, é comunhão. Onde há comunhão, Deus ordena o quê? Então não tem que ter mais separação de igreja. Eu amo e respeito as outras denominações, a forma que leva, a forma que prega. Porque se eu reconheço que é um corpo, eu tenho que entender o porquê que Deus colocou aquela igreja dessa forma. Falam mal de tantas igrejas, mas são as maiores do mundo. Eu falo, meu Deus, que ignorância é essa de não reconhecer a autoridade que Deus colocou sobre aquela igreja? É a autossuficiência, é o egocentrismo. Isso tem matado o povo, isso tem matado a igreja. Só que Deus ainda está resgatando aqueles que são genuínos, aqueles que são, Deus está juntando para trazer o real avivamento. Eu creio que seja dessa forma. Nada do que passamos é em vão. Então você viver no deserto não deve ficar. Eu coloquei até assim, ó. No deserto é aquele lugar onde as pessoas buscam um milagre. Você vai entender o porquê. Não estou dizendo que isso é errado, amém? Tem gente que prefere ficar no deserto só para ver os milagres do que cruzar o Jordão para entrar em Canaã. Agora, o que é viver em Canaã? Deus me deu 3 palavras de novo: plantar, colher e esforço. Glória a Deus. Em Canaã você planta, é algo fértil. O que você plantar vai crescer, o que você pedir aquilo vai brotar, porque é um sustento de Deus. Então há uma grande diferença hoje em dia. Você quer estar onde? Em Canaã ou você quer estar no deserto? Se você entendeu a palavra, eu não estou separando o maior ou o pior, é o processo. Mas quem realmente quer fazer a obra, quem realmente quer ter uma vitória genuína, não vai ficar no deserto, vai atravessar para Canaã. Irmãos, quantas gerações passaram no deserto? 3 ou 4? 4? 3? 3 ou 4 gerações por desobediência. Então a gente precisa entender, vamos atravessar ou vamos ficar onde a gente está? Você vai encarar a dificuldade, porque hoje nós estamos tendo a oportunidade de viver realmente a provisão de Deus. Principalmente financeiramente, irmão. Já não tem dinheiro para isso, já não tem dinheiro para aquilo, já não tem. Você não pode, debaixo da árvore, cair um bolinho de dinheiro, ir na boca do peixe.
Deus usa alguém para te abençoar, alguma coisa vai acontecer, mas aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, Deus sabe. Não adianta você buscar isso, se apresenta a Deus, não busca isso, se apresenta, porque Ele sabe do que você precisa. Glória a Deus. Eu finalizo mais uma vez dizendo: qual é o tipo de vitória que você quer ter na vida? Qual é o tipo de posicionamento que você quer ter na vida? Qual é o tipo de êxito que você quer ter hoje?